Robert Whittaker e Drico du Plessis se enfrentam no UFC 290 e é sobre essa luta que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes de começar, confere se você está inscrito aqui embaixo. Se não tiver, clica no inscrever-se e deixa o sininho ativo com todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, porque inclusive eu vou fazer live durante o card preliminar inteiro do UFC 290 aqui no YouTube e o card principal inteiro vai ser lá na kick.com/ViniDiretaço. Lembrando que eu assisto as lutas, comento, narro, faço aposta ao vivo aqui com vocês, enfim, a gente faz toda aquela zona que vocês já conhecem, então é bem legal, né? Então vamos lá, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar resumidamente da luta, né, o que eu acho, quem é o favorito, que vocês já devem ter visto no outro vídeo, né, mas vou trazer mais detalhes aqui de como que as bolsas acham que pode andar a luta, vou falar aqui as estatísticas, então aquele overview geral, né, vou falar da opinião dos apostadores ali que tem lucro, o que os caras estão escolhendo, então é um overview bem interessante aí. Então vamos lá, começando aqui com as estatísticas, vou tentar trazer de forma resumida, né, para não ficar muito chato, não ficar muito extenso. O Whittaker, ele tem 25 vitórias e 6 derrotas no cartel, enquanto o Drico du Plessis tem um pouco menos de luta, ele tem 19 vitórias e 2 derrotas, né? Então, são dois caras aí com uma experiência já grande, né? O tempo médio de luta dos dois, o do Drico du Plessis é menor, ele tem 9 minutos e 33 e o Whittaker 14 minutos e 25. Lembrando que essas estatísticas aqui são das lutas dentro do UFC, né? Então, o Whittaker dura mais as lutas dele, mas também tem que ser justo, ele fez muitas lutas como campeão ou desafiante e lutas de 5 rounds, então é normal que puxe pra cima isso, então tem que considerar esse pequeno detalhe. Questão da altura, o Drico du Plessis é um pouquinho mais alto, envergadura tem um pouquinho mais de alcance o Drico du Plessis. Questão da base, o Whittaker aqui está como uma base ortodoxa, né, que é uma base, entre aspas, aí de destro, né, você fica com a direita atrás, e o Drico du Plessis tá como um cara que troca de base, né, então não tá escrito fixo ali, né, nem a base ortodoxa, nem a base de canhoto, né, que eles chamam de southpaw, né, então é um cara que troca bastante e isso é muito útil, um cara que sabe usar bem a troca de base, realmente traz uma qualidade ali, né, para trocação, para manejo da distância, enfim, quem já treinou aí tanto com destro quanto com canhoto, sabe que ainda mais se o cara ficar tocando de base atrapalha, né? A gente tem aí também a idade dos dois, né? O Whittaker nasceu ali em 1990, o Drico du Plessis em 94, então tem uma diferença aí, o Drico du Plessis é um pouquinho mais novo, né? Indo ali para os golpes significativos, a gente tem um volume do Drico du Plessis muito alto, 6,72 golpes de média, enquanto o Whittaker 4,48, os dois têm uma boa média, mas o Drico du Plessis realmente é assustador, a média que ele tem, para um peso médio e tal, né? A gente tem a precisão dos golpes do Drico du Plessis, mesmo tendo mais volume, ele é mais preciso, ele tem 55%, o Whittaker tem 42%, golpes absorvidos 3,26 o Whittaker e 3,73 o Drico du Plessis, então o du Plessis recebe um pouquinho mais, mas a gente tem que calcular o saldo, né? O volume dele é bem maior, a precisão também. Então, teoricamente aqui, nas estatísticas, né, a gente tem uma vantagem para o Drico du Plessis, porém tem sempre o asterisco, importante de destacar que o Whittaker ficou como campeão, então ele fez muitas lutas contra os caras do topo, enquanto o Drico du Plessis acabou de chegar no topo da categoria. Então ele pegou vários caras que não estão no mesmo nível que o Whittaker enfrentou. Vale esse pequeno destaque. E o único número aqui que, na verdade, o único não, porque golpes absorvidos é uma leve vantagem para o Whittaker, mas o número mais significativo de vantagem para o Whittaker nas estatísticas em relação à trocação é a defesa dos golpes, né? O Whittaker se defende de 61% dos golpes, enquanto o Drico du Plessis de 53%. Os dois têm uma boa defesa, né? Só que 60% para cima dá para considerar uma defesa, né, bem diferenciada aí. Então o Whittaker realmente se defende bem. Ali na luta agarrada, a gente tem o Whittaker com 0,82 quedas por minuto, a cada 15 minutos, é uma média baixa. E a gente tem o du Plessis com 2,83 quedas, então é um cara que usa bastante esse recurso. Precisão das quedas do du Plessis, mesmo ele aplicando mais quedas, ele tem uma precisão maior, né, 47%, só que a defesa de quedas do Whittaker é muito melhor, ele tem 84% de defesa de queda, enquanto o du Plessis só 50%. E a média de finalizações o Whittaker nem tem, e o du Plessis 1,3. Nas lutas mais recentes, é importante também a gente destacar aqui para ter noção da diferença dos nomes, né? O Whittaker venceu indo na ordem, né? Na última vez aí o Vettori, antes disso ele tinha ganho do Adesanya, perdido, né, do Adesanya, desculpa. Antes da luta do Adesanya tinha ganho do Gastelum, tinha ganho do Cannonier e tinha ganho do Darren Till. Indo ali para o Drico du Plessis, a última luta dele ele ganhou do Derek Bronson, né, quase matou. Depois, antes disso, na verdade, depois não. Antes ele tinha ganho do Darren Till, antes ainda do Tavares, antes do Giles e antes do Marcos Pérez, o Marcos Maluco. Então, dois caras aí numa boa fase. O que eu acho, né? Vou falar um pouco o que eu acho da luta e depois eu entro nos outros detalhes aqui. Eu acho o Whittaker realmente favorito
favorito. Porém, talvez esteja um pouco errada a cotação, né? Se a gente for olhar o favoritismo, o percentual é de 78% para o Whittaker, 22% para o Drico du Plessis, e traduzindo isso na cotação lá da Stake, a gente tem o Whittaker pagando 1,26 e o Drico du Plessis 4,20. Eu acho que o Whittaker realmente é favorito, acho sim que é um favoritismo até acima de 60%, 60-40 acho que é até pouco, talvez ali 65% de favoritismo acho que até vai, mas 70%, 75% ou 78% do jeito que tá, eu acho que tá um pouquinho acima, né? Talvez tenha um fator que pese para eu também achar isso. A luta tem 3 rounds, né? Uma luta de 3 rounds eu acho que favorece o Drico du Plessis. Então por isso que eu não acho que ele seria tão zebra assim, né? Pensando por esse lado, por o Drico du Plessis ser um cara muito explosivo e não conseguir ali manter o ritmo que ele começa até o final da luta, eu acho que em 3 rounds é mais provável que ele suporte. Então talvez ele tenha gás e pressão para vencer o primeiro round e às vezes, quem sabe, o segundo. E aí, se ele morrer de cansaço, mas não for nocauteado ou finalizado no terceiro, ele ganha por 2-1. Então, faz muita diferença a quantidade de rounds para um cara como o Drico du Plessis e para um cara como o Whittaker, que está acostumado a fazer lutas com uma maior duração, né? O Whittaker é um cara que troca mais daquele jeito que ele fica na distância, entra batendo, sai, né? Bota ali um pouco de volume, às vezes aplica uma queda ou outra, usa bastante os chutes, né? É um cara mais controlado. Já o du Plessis é um cara mais maluco, é um cara que vai pra cima, na explosão, na potência, tudo que ele faz, ele quer botar força, ele bota vontade, tem muita raça. Então, assim, num tiro curto, né? Numa luta de 15 minutos, talvez o du Plessis tenha uma vantagem, né? O Whittaker não pode ficar passivo demais, né? Ele tem que pontuar, então ele não pode perder, vamos supor, um primeiro round ali de pressão do du Plessis e correr o risco de perder o segundo, porque foi o que eu falei, chega no terceiro tendo que nocautear ou finalizar, né? Então, eu acho que tudo vai também do plano de jogo do Drico du Plessis. Se eu fosse o du Plessis, eu tentaria dar uma dosadinha no gás para conseguir ter pressão mesmo no terceiro round, né? Eu não acho que é uma boa ele morrer no gás como ele já morreu nas outras lutas na metade do segundo round, porque se ele morrer no gás, o Whittaker tem muita qualidade para acabar com a luta. Então eu acho o Whittaker favorito, porque eu vejo uma melhor técnica ali na trocação, um controle de distância e tal, ele realmente tem mais time, mais precisão, mais versatilidade, mais experiência, enfim, eu acho ele melhor no geral, né? O único risco que eu vejo é o Whittaker não aguentar a pressão do du Plessis ou tomar um dos golpes potentes que o du Plessis tem, né? Ele oferece riscos ali, entrar um golpe, né? Entrar um golpe, o Whittaker sentir e aí realmente complica, né? Mas eu acho que a boa defesa de quedas do Whittaker já é um bom fator para essa luta. O du Plessis pode e às vezes mistura, né, a trocação com as quedas e tal, mas o Whittaker tem uma boa base, ele mantém bem a luta em pé, então se defende bem, não é bobo na luta agarrada também. Então eu acho que é um adversário difícil, né? Eu acho que o du Plessis vem realmente melhorando e mostrando que é um bom lutador, mas talvez o Whittaker seja demais para ele. Então, resumindo, eu acho o Whittaker sim favorito, mas não tanto quanto estão colocando. E olhando os apostadores aqui, já que vocês gostaram dessa informação, que estão escolhendo um lado ou outro, claro que isso é uma relação viva aqui, né? Isso vai se atualizando e tal, mas tem uma leve vantagem, né, em quantidade de apostadores indo com o Drico du Plessis, tá? Então você pode falar, mas então os caras estão achando realmente que o du Plessis tem mais chance de vencer? Não necessariamente, não é que ele tem mais chance, porém a relação da possibilidade dele vencer com a cotação foi atraente para esses caras que escolheram, né? Então tem esse detalhe. Então assim, eu particularmente, inclusive aqui na live, talvez arrisque um pouquinho no du Plessis, né? Porque como eu disse, ele tem uma chance sim de vencer e pelo quanto ele tá pagando, atualmente tá pagando 4,20, isso na vitória simples. Você pode às vezes arriscar um du Plessis por nocaute que tá pagando muito mais, né? Então sempre tem essa relação, tá? Então é importante deixar isso explicado. E só pra gente fechar aqui, eu vou mostrar pra vocês aí também na tela, a gente já tem alguns números aqui na Stake, né? Mas eu quero focar aqui, depois se você quiser entrar no site da Stake lá e conferir, tudo fica à vontade. Mas eu quero só destacar aqui o método, né? Segundo as bolsas, a vitória mais provável é do Whittaker por nocaute, que paga só 2,13. A gente tem o Whittaker por decisão 2,65, que seria a segunda forma mais provável da luta acabar. A terceira forma mais provável é o du Plessis nocauteando, que paga 6,40. A quarta forma mais provável é o Whittaker por finalização, que paga 8,20. Depois a gente tem o du Plessis por decisão, que paga 9,80. E a mais difícil de acontecer, segundo as bolsas, é o Drico du Plessis por finalização, que paga 20. E a gente tem um empate aqui, que
que sempre é o que mais paga, porque o empate é bem difícil, bem raro de acontecer. Pode acontecer, mas é bem difícil, por isso que paga tudo isso. Então é isso. Esse vídeo era para dar aqui um pouco da minha opinião, trazer o favoritismo das bolsas, trazer o que os apostadores com lucro estão escolhendo e trazer também as estatísticas para vocês terem uma ideia, tá? Então foi o que eu falei. Meu palpite é sim pro Whittaker, concordo com as bolsas, não muito com a proporção, 4,20 acho que é muito, acho que o Duplessis oferece alguns riscos. Se fosse ali uma luta de 5 rounds, eu acho que eu daria um favoritismo maior pro Whittaker. Porém, dando ali uma luta com pouco tempo, que o Duplessis pode ter gás para lutar bem, aí fica um pouco mais arriscado realmente. Mas quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!